Estamos aqui no Café com o Pastor. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante na vida dos cristãos, que é a oração. Queria pensar com você o seguinte tema: oração é indispensável. Oração é indispensável. E o texto para reflexão é este aqui de Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está encerrando aqui aquele texto famoso sobre a armadura de Deus. E ele citara vários elementos que compõem a armadura: o capacete, a espada, o escudo, enfim, as ferramentas que o soldado deveria usar. E ele está fazendo, obviamente, uma metáfora, comparando isto à vida cristã, falando da necessidade da gente ter esses instrumentos em nossa vida para a luta espiritual. E ao terminar de citar todos os instrumentos, então ele conclui a citação com essa frase: com toda oração e súplica. É como se dissesse: não adianta o capacete, não adianta a espada, não adianta o escudo sem oração. A ideia é que a oração aqui complementa, torna necessária, indispensável a vida cristã e principalmente para as nossas lutas cristãs. O homem não está verdadeiramente preparado para batalhas espirituais sem esse elemento, a oração. A oração é indispensável, com toda oração e súplica. Mas Paulo, além de falar do elemento indispensável da oração, nos concede aqui alguns pontos muito práticos, muito simples sobre a questão da prática da oração. E eu queria pensar com você, destrinchando um pouco esse texto. Ele diz: orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Ou seja, ele está falando aqui da necessidade da regularidade, de sermos pessoas constantes em oração. Ou seja, muitas vezes, infelizmente, amados, alguns irmãos não perseveram em oração, oram pouco, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, às vezes só oram quando as coisas estão ruins, e às vezes nem quando estão ruins têm o discernimento de orarem. Então Paulo fala aqui orando em todo tempo, ou seja, devemos ter regularidade. Oração é uma atividade que requer regularidade, constância, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, não importa o momento, devemos manter-nos em oração. O outro elemento que Paulo cita aqui é com toda oração e súplica. O que significa isso? Aqui Paulo trabalha a diversidade de oração, ou seja, não há uma fórmula única de se orar. Orar, claro, é falar com Deus, mas orar não é apenas uma reza, uma mera citação de palavras, é uma expressão livre de apresentar a Deus nossas súplicas, nossas petições, nossas ações de graça. Existe então uma diversidade de maneira pela qual você dialoga ou chega a Deus em oração. Não há um modo só. Há orações que são longas, há orações que são curtas,
Há orações que são carregadas de clamor, de lágrimas intensas. Há orações que são simples, rápidas, de gratidão. Há orações de adoração, há orações de intercessão. E às vezes nós na oração misturamos elementos como esses que eu estou aqui citando. Então Paulo aqui fala da abrangência, da diversidade da oração. O terceiro elemento que Paulo fala aqui é com toda perseverança e súplica. A ideia que Paulo aqui fala é que nós não podemos esmorecer, não podemos nos cansar de orar. Amados, sinceramente, como pastor, como cristão, eu digo que a oração é uma das atividades pastorais e cristãs mais difícil de se realizar. Ironicamente, poderia ser a mais simples. É simples demais orar, basta você falar com Deus. Mas, ao mesmo tempo que a simplicidade está na natureza da oração, há uma natural dificuldade humana em orar. E é por isso que Paulo diz com toda perseverança. Por que ele está dizendo isso? Porque sabemos que essa atividade da oração muitas vezes nos faz cansar. A gente não crê, não confia, não persevera, não reage. Então tendemos a nos cansar, desistir, porque não é algo que está no nosso controle, não é algo que nós resolvemos com as nossas mãos. Portanto, nós tendemos naturalmente a nos cansar de orar, desistir de orar. Por isso que Paulo fala da ideia de perseverar. É uma atitude que exige perseverança. Nossa mente tende a divagar quando a gente começa a orar. Nossas inquietações e ansiedades se manifestam logo no início das nossas orações, de forma que nós nos sentimos desestimulados, inibidos. Então, muitas vezes, a oração é uma atividade que requer o negar a si mesmo, requer esforço, requer disciplina. E muitas vezes nós estamos cercados de atividade, de ativismo, de preguiça, de compromisso, e então abortamos e negligenciamos a nossa vida de oração. A perseverança, portanto, é um elemento vital na nossa vida de oração. E Paulo termina esse maravilhoso versículo sobre oração dizendo assim: perseverando e suplicando por todos os santos. Paulo aqui fala de um aspecto muito importante na vida de oração. Geralmente nós oramos tendo em vista os nossos próprios interesses, nossa própria vida. Somos até nessa manifestação espiritual da oração tanto quanto egocêntricos. E Paulo aqui mostra a necessidade de quebrar esse egocentrismo quando nós demonstramos nosso amor ao suplicar por todos os santos, ou seja, para os nossos irmãos, considerando a vida deles, lembrando deles e apresentando esses irmãos a Deus em oração. Então, oração é indispensável. Não adianta ter o capacete, não adianta ter a espada, não adianta ter a couraça, não adianta ter todas as armaduras. O que dá a unidade, o que dá a segurança dessa armadura, o que complementa a nossa armadura espiritual para as batalhas espirituais é a oração. Eu queria então fazer uma breve aplicação. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como anda a sua vida de oração? Você tem orado, tem perseverado, tem batalhado, tem estado na presença de Deus apresentando suas petições, súplicas, ações de graça, adoração, que você possa perseverar em oração, que a oração seja indispensável à sua vida. É isso, amém.